Assim como um jardim precisa do pôr do sol para florescer no dia seguinte, o corpo com mais de 70 precisa do descanso certo, na hora certa, para continuar florescendo. O sol não se põe por acaso, nem o silêncio da noite chega sem sentido. Existe um tempo em que tudo na natureza começa a desacelerar. As folhas se recolhem, os pássaros se aquietam, a luz suaviza e o corpo do idoso, que carrega tantas histórias, memórias e cicatrizes, também precisa desse tempo sagrado. Mas em muitos lares, o que se vê é o contrário disso. Luzes acesas até tarde, televisão ligada por horas, conversas que invadem a madrugada, e um corpo que tenta repousar, mas não consegue se desligar. Talvez isso soe familiar. Quantas vezes você já deitou cansado, mas virou de um lado para o outro sem conseguir dormir de verdade? Ou então dormiu, mas acordou como se não tivesse descansado nada? Há idosos que passam a noite se levantando, indo ao banheiro, pensando em coisas que não conseguem esquecer. Há outros que acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, uma sensação de vazio, de solidão ou até mesmo de medo. E quando o dia começa, o corpo pesa, a mente se confunde e a vontade de viver parece diminuir um pouco mais. Isso não é frescura, isso não é apenas coisa da idade. Isso é um pedido do corpo por cuidado, por respeito, por um novo ritmo. Pode ser que, sem perceber, você esteja indo para a cama tarde demais. E isso tem um preço alto. Atinge sua memória, afeta seu humor, prejudica seu coração e tira aquela sensação boa de acordar com sentido. O sono é muito mais do que fechar os olhos. É nesse tempo sagrado que o corpo se conserta, que o cérebro se limpa, que a alma se acalma. Dormir na hora errada é como plantar uma semente na hora errada do dia. Ela não cresce, não floresce, não vinga. Já parou para pensar por que algumas pessoas acordam com disposição e clareza, enquanto outras passam os dias se arrastando, irritadas, esquecidas? Será que o segredo não está também na noite anterior? Neste vídeo, vamos conversar sobre algo que pode transformar profundamente o seu dia a dia. Vamos falar sobre o horário ideal para dormir após os 70 anos. Um horário que respeita seu corpo amadurecido, que honra a sabedoria do tempo e que pode restaurar o seu ânimo, sua memória e sua paz interior. Ao longo desta jornada, vamos descobrir verdades escondidas sobre o sono, ouvir histórias reais e, quem sabe, encontrar juntos uma nova maneira de viver suas noites e, por consequência, seus dias. Porque nunca é tarde para cuidar de si. E talvez dormir no horário certo seja o primeiro passo para voltar a acordar com vontade de viver. Você já percebeu como o corpo tem seus próprios ritmos, quase como uma dança silenciosa que guia tudo o que fazemos? Desde o despertar da luz até o repouso da noite, cada momento tem um tempo certo, um compasso natural que ajuda a manter a harmonia. Esse relógio interno é chamado de ritmo circadiano, e é ele quem diz quando é hora de estar alerta e quando é hora de descansar. Com o passar dos anos, esse ritmo pode mudar, e o corpo, que antes respondia com facilidade, começa a dar sinais de cansaço quando esse compasso é desrespeitado. A melatonina, conhecida como o hormônio do sono, é uma das protagonistas dessa dança. Ela surge no escuro, ajudando a induzir o sono, trazendo aquele sentimento de calma que antecede o descanso. Mas, com o avanço da idade, o corpo vai produzindo menos melatonina, o que torna o processo de dormir mais difícil e menos profundo. E é nesse ponto que o horário em que se deita ganha ainda mais importância. Quando o sono acontece fora do horário ideal, perde-se o precioso tempo do sono profundo, que é fundamental para o coração e para o cérebro. Esse sono profundo é como um reparador natural, um momento em que o corpo e a mente se regeneram. A falta dele, ou a redução desse tempo, pode abrir espaço para o surgimento de doenças, para o cansaço constante e até para aquela sensação de neblina mental, tão comum em quem tem mais de 70 anos. A biologia não para de funcionar, mesmo que às vezes pareça diferente. O relógio interno continua a marcar o tempo, pedindo para ser respeitado.
É como um convite para se alinhar com a própria natureza, para cuidar do corpo com o carinho que ele merece. Será que vale a pena tentar ignorar esse ritmo só porque os dias parecem curtos demais? Ou será que há sabedoria em ouvir essa voz silenciosa do corpo que fala através do sono? Muitas vezes, a resposta para um dia mais leve está em como foi a noite anterior. O corpo não mente, e quando dormimos no momento errado, ele mostra seu desconforto com sinais que vão muito além do simples cansaço. Existe um momento especial, uma janela delicada em que o corpo, mesmo depois dos 70 anos, ainda mantém a capacidade de se ajustar para um descanso profundo e reparador. Essa janela acontece entre as 20h30 e 21h30, um intervalo que muitos desconhecem, mas que pode transformar o jeito de dormir e, consequentemente, a qualidade de vida. Não se trata apenas de deitar cedo, mas de estar em sintonia com esse tempo que o corpo escolhe para se desligar do mundo e mergulhar no repouso. Dentro dessa faixa de horário, o organismo ainda se encontra numa fase de regulação hormonal importante, onde a digestão fica mais leve e o sistema começa a desacelerar naturalmente. O corpo sabe que está chegando a hora do descanso e começa a se preparar para a noite. É como um chamado suave para que todas as suas partes se harmonizem, diminuindo o ritmo para que o sono possa cumprir seu papel curador. Quando o idoso consegue dormir dentro dessa janela, o corpo encontra o equilíbrio ideal para passar por todas as fases do sono profundo. Esse ciclo é essencial para que o cérebro processe as memórias do dia, para que o coração tenha seu momento de tranquilidade e para que a mente encontre paz. Por outro lado, ao se deitar fora desse horário, o corpo perde essa oportunidade. É como tentar colher uma fruta antes de ela estar madura. O resultado não é o esperado e pode trazer consequências que afetam o dia seguinte. É possível imaginar o quanto um simples ajuste de horário pode mudar a sensação ao acordar. Aquele peso no corpo que insiste em permanecer, a dificuldade para lembrar nomes e conversas, o desânimo que se espalha pela manhã, todos esses podem estar ligados a não respeitar essa janela de ouro. Em um corpo amadurecido, onde cada detalhe faz diferença, o tempo certo para dormir se revela mais valioso do que se imagina. Você já pensou como seria acordar com mais clareza e disposição, sem sentir que a noite passou em vão? Talvez essa pequena mudança no horário de deitar seja a chave para essa transformação. Afinal, o corpo não quer apenas descanso, ele quer qualidade no descanso. E a natureza, com sua sabedoria silenciosa, nos indica o melhor caminho para isso. Muitos acreditam que acordar várias vezes durante a noite ou ter um sono leve é algo normal com o passar dos anos, uma espécie de companhia inevitável da idade. Mas essa ideia pode esconder um problema mais profundo, um desequilíbrio que passa despercebido pela maioria. O corpo, quando respeitado em seu ritmo, deveria oferecer um sono contínuo, calmo e restaurador, não esse despertar constante que deixa a alma inquieta e o corpo cansado. O sono fragmentado traz consequências que vão muito além da simples sensação de cansaço. Quando o descanso é interrompido repetidas vezes, a produção de serotonina, o hormônio que traz calma, prazer e melhora o humor, fica prejudicada. Isso cria um ciclo onde o corpo não encontra paz e a mente fica inquieta, cheia de pensamentos que não se aquietam. A memória começa a falhar, a irritação cresce e a sensação de tristeza pode se instalar como uma nuvem silenciosa. É difícil descrever a frustração de quem se esforça para dormir, mas desperta com a sensação de que nada foi resolvido. Essa fragilidade do sono, que muitas vezes é aceita como parte da idade, pode ser um sinal de que o corpo está pedindo ajuda, pedindo atenção para um ritmo que foi desrespeitado. A hora errada de dormir interfere nesse equilíbrio,
dificultando a chegada ao sono profundo e reparador que o corpo tão desesperadamente precisa. Esse sono leve e interrompido é uma mensagem clara: algo não está bem. Como uma casa que precisa de reparos, o corpo pede uma pausa verdadeira, um repouso completo para se curar. E para que isso aconteça, o respeito ao tempo natural de dormir é fundamental. O sono fragmentado pode ser um alerta, uma oportunidade para olhar para dentro, para perceber que o corpo amadurecido merece cuidados diferentes, mais gentis e alinhados com seu ritmo. Você já se perguntou o que seria possível se as noites fossem inteiras, como quando éramos mais jovens? Talvez, ao resgatar o momento certo para dormir, essa esperança possa se tornar realidade. A paz que falta no sono pode ser o primeiro passo para a serenidade que buscamos durante o dia. O corpo tem uma forma silenciosa, mas clara, de comunicar quando algo não está bem. Ele não usa palavras, mas transmite mensagens através de sensações e sinais, que muitas vezes são ignorados ou confundidos com o peso da idade. Cansaço logo pela manhã, aquela sensação de neblina mental que dificulta o lembrar de coisas simples, sonolência ao longo do dia e até um esquecimento que parece crescer devagar. Tudo isso pode ser o corpo dizendo que o horário de dormir não está ajudando. Muitas pessoas também sentem a necessidade de se levantar várias vezes durante a noite, seja para ir ao banheiro ou simplesmente porque não conseguem manter o sono. Esse despertar frequente não é algo natural que vem com a idade, mas um indicativo de que o relógio interno está fora de sintonia. O corpo pede um descanso mais profundo, mas não consegue alcançá-lo por causa de hábitos ou horários que não respeitam seu ritmo. Quando o sono não é restaurador, o organismo não consegue realizar suas funções essenciais de regeneração. Isso pode agravar problemas como a pressão alta, o cansaço crônico e até influenciar a memória e o humor. É como se o corpo estivesse funcionando com peças gastas, sem o reparo necessário para manter tudo em equilíbrio. Às vezes, a resposta para esses sintomas não está em remédios ou tratamentos complexos, mas na hora em que se escolhe repousar. Respeitar esse tempo é uma forma de carinho consigo mesmo, um ato de amor que reconhece a maturidade do corpo e as necessidades que ele tem para continuar firme e saudável. Você já percebeu algum desses sinais no seu dia a dia? O corpo fala, mesmo quando a mente não quer ouvir. Estar atento a essas mensagens pode ser o primeiro passo para transformar noites difíceis em descanso verdadeiro. Seu Roberto tem 74 anos. Homem simples, de sorriso tranquilo e olhar sereno, ele passou muito tempo acreditando que o cansaço e os lapsos de memória eram apenas parte inevitável da idade. Os dias começaram a ficar mais difíceis. Esquecia nomes de pessoas queridas, sentia-se irritado com facilidade e tinha dificuldade para se concentrar nas conversas que antes o alegravam. Isso o deixava triste, como se estivesse perdendo um pouco de si mesmo a cada manhã. Mas um dia, alguém próximo a ele sugeriu uma mudança sutil: experimentar deitar um pouco mais cedo, por volta das 9 horas da noite. No começo, seu Roberto hesitou, pensando que talvez não fizesse diferença. Afinal, ele já tinha tentado de tudo. No entanto, decidiu tentar, movido por uma esperança silenciosa de reencontrar aquele vigor que parecia escapar. Passaram-se algumas noites e, pouco a pouco, mudanças começaram a aparecer. A mente que antes parecia enevoada ganhou clareza. Os esquecimentos diminuíram e o humor, antes marcado pela irritação, deu lugar a uma calma que há muito não sentia. Seu Roberto não rejuvenesceu da noite para o dia. Ele simplesmente reencontrou um ritmo que o corpo, com toda a sua sabedoria, pedia há tempos. Essa história não é única. Muitos que cruzam essa fase da vida encontram, nesse simples ajuste no horário de dormir, um caminho para recuperar a qualidade de vida, a disposição e a alegria de viver. É um lembrete de que a idade traz sabedoria, mas também exige respeito às mudanças do corpo.
A reconexão com esse ritmo natural pode ser um gesto de cuidado que transforma, silenciosamente, a rotina e a saúde. Você já teve um momento em que algo pequeno mudou sua vida para melhor? Talvez seja esse o convite para olhar com mais atenção para o horário de dormir, para escutar com carinho o que o corpo quer dizer e para permitir que a noite volte a ser um tempo de cura e descanso verdadeiro. Desde tempos antigos, muitas culturas já valorizavam a importância de dormir cedo, antes da meia-noite. Não era apenas um conselho sem fundamento, mas uma observação da própria natureza do corpo e do ciclo da noite. Para quem tem mais de 70 anos, essa regra ganha ainda mais significado. O sono profundo, que é o responsável pela renovação das células, pela regeneração do sistema imunológico e pela limpeza das toxinas acumuladas no cérebro, acontece principalmente nas primeiras horas do descanso. Quando o sono acontece antes da meia-noite, o corpo entra mais facilmente nesse estágio essencial, trazendo benefícios que se estendem para o dia seguinte e para a saúde a longo prazo. Por outro lado, dormir tarde demais pode fazer com que essas fases tão importantes sejam encurtadas ou até mesmo perdidas, prejudicando o processo natural de recuperação do organismo. Essa perda, especialmente na terceira idade, tem um impacto que vai além do físico. Pode acelerar o envelhecimento interno, deixando o corpo mais vulnerável, a mente menos clara e o coração mais cansado. É como se uma oportunidade preciosa fosse deixada para trás, um momento sagrado do dia que nunca volta. A sabedoria popular, portanto, encontra respaldo na ciência do corpo. A ideia de que o sono antes da meia-noite vale por 2 revela uma verdade simples. A qualidade do descanso está profundamente ligada ao momento em que ele acontece. Respeitar esse tempo é uma forma de cuidar do que há de mais valioso dentro de nós, a saúde e a vitalidade que nos permitem viver com dignidade e alegria. Você já reparou como as manhãs ficam mais leves depois de uma noite bem dormida, começando cedo? Talvez seja essa a razão pela qual o corpo e o coração se sentem mais protegidos quando o sono vem no momento certo. O cuidado com o sono começa muito antes de se deitar. O corpo amadurecido, que já carregou tantos verões e invernos, precisa de um momento para desacelerar, para se preparar para o repouso que vem pela frente. Criar um ritual suave no final da tarde e início da noite pode ser uma forma de enviar um sinal gentil ao organismo, avisando que é hora de se desligar do mundo exterior e se voltar para o descanso. Aos poucos, as luzes da casa vão se tornando mais suaves. As telas, que nos mantêm conectados com tantas histórias e notícias, são deixadas de lado. Um chá calmante, uma leitura leve, uma conversa serena ou mesmo um momento de oração e reflexão silenciosa ajudam a criar esse ambiente de paz. Não se trata de uma regra rígida, mas de um convite para que o corpo e a alma encontrem sua própria calma. Esse ambiente de desligamento é como um abraço que envolve todo o ser. O silêncio emocional, mais do que a ausência de barulho, é o acalanto para a mente inquieta. É nesse espaço que o corpo começa a produzir os hormônios do sono, que as batidas do coração se tornam mais lentas e que a respiração ganha ritmo tranquilo. Não é apenas um ato de deitar, mas um preparo amoroso para se entregar a um sono profundo e restaurador. Para quem já enfrentou noites difíceis, essa preparação pode ser um passo valioso para reencontrar o prazer do descanso verdadeiro. É um gesto de gentileza consigo mesmo, um reconhecimento de que o corpo com mais de 70 merece cuidados especiais, respeitando seus tempos e limites. Dormir no horário certo passa a ser mais do que um hábito, torna-se uma forma de amor próprio. Você já notou como pequenas mudanças na rotina da noite podem transformar o sono? Talvez, ao cuidar desses detalhes, o corpo possa finalmente descansar como merece, recuperando a vitalidade e a clareza que a vida depois dos 70 ainda pode oferecer. Com o passar dos anos, aprendemos que não é a quantidade de sono que conta,
mas sua qualidade. Respeitar o ciclo biológico, principalmente depois dos 70, é um gesto de amor e cuidado consigo mesmo, uma forma de honrar o corpo que carregou tantas histórias e conquistas. O sono, quando respeitado em seu tempo natural, torna-se uma medicina silenciosa, capaz de renovar a vitalidade, trazer clareza para a mente e fortalecer o coração. É possível transformar as noites em verdadeiros momentos de cura, onde cada hora de descanso é um presente que o corpo recebe para se regenerar. Mas isso só acontece quando nos permitimos escutar o ritmo que a natureza nos indica, quando aprendemos a dormir no horário certo, aquele que respeita a maturidade do organismo. Gostaria que você pensasse: qual é o valor de uma noite bem dormida quando se tem mais passado do que futuro? Talvez, ao dar atenção a esse momento, você descubra que a hora certa para dormir é, na verdade, o primeiro passo para voltar a acordar com sentido. Um despertar que traz esperança, clareza e uma paz no coração que há muito desejamos. Durante uma semana, imagine experimentar esse novo horário para se deitar, observando com carinho as mudanças no corpo, na mente e no espírito. Cada amanhecer pode se tornar mais leve, cada pensamento mais claro e cada dia mais cheio de possibilidades. O tempo ensina que a verdadeira sabedoria está em cuidar de si, respeitar os próprios limites e encontrar, na simplicidade dos pequenos hábitos, a força para viver com dignidade e alegria. Que o descanso seja um abraço gentil para a alma e que a noite devolva a você a esperança de dias melhores. Porque a vida, depois dos 70, ainda pode florescer com toda a beleza e serenidade que merece.